Vinde a mim, os que estáis cansados, vos darei repouso e paz, alívio vossa alma terá, humilde coração, alívio vossa alma terá, humilde coração. Na cruz levei vosso jugo pesado, e o meu vos dei, suave carga leve. Confia em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Confia em mim, o preço paguei, o sangue vos resgatou. Pai amado, queremos verdadeiramente descansar em Ti, Senhor. Tanta turbulência, tanta incerteza, tantas coisas negativas se fala, se diz, Senhor. Somos bombardeados a toda hora, Senhor. Queiramos ou não, Pai. O mundo cada vez mais conectado, as coisas são mais rápidas, as boas notícias são escassas, Senhor. Por isso queremos, Pai, descansar nos Teus braços, aos Teus pés, Senhor. Queremos ser, Senhor, descansar em Ti, Senhor, porque Tu nunca falhastes e nunca falhou, Senhor. Confiamos sim, Senhor, em Ti. Confiamos na Tua proteção. Confiamos no entendimento que o Senhor nos dá e nos dará a toda hora e a todo momento, Pai. Mas que tenhamos também os nossos corações cheios de misericórdia para os que não tenham essa visão. Que possamos também levar e tocar esses que não têm esperança, a fé em Ti, Senhor. E é o que queremos fazer nesta hora, Pai, com os que estão nos vendo e nos assistindo nessa hora e com os que estão aqui presentes. Confiemos, Ele não falha, Ele nunca falhou, Ele não falta e nunca faltou. Ele é um Deus único, é um Deus supremo que tem controle de tudo e de todas as coisas. Ele é capaz do que nós não podemos nem imaginar, Ele é capaz de fazer para o bem daqueles que o amam. Amém. Vinde a mim, os que estáis cansados, e eu vos darei repouso e paz, alívio vossa alma terá, humilde coração, alívio vossa alma terá, humilde
pesado e o meu voz de suave e carga leve. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esta manhã vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo número 15. E veremos juntos os 7 grupos envolvidos na crucificação de Jesus. Debido a que é algo um pouco extenso, pouparemos tempo. No verso 21 desse capítulo 15, aparece a primeira pessoa, digo grupos, porque ele e praticamente sua família estão aqui envolvidos. Vamos ver de que maneira, mas no 15... ¿ya están conmigo en Marcos 15, 21? Aparece el primer grupo, Simón Cireneo. No versículo 29 aparece el segundo grupo, los que iban pasando y viram lo que estaba aconteciendo y reagiram de alguna manera. El tercer grupo, los principales sacerdotes com os escribas. O quarto grupo, os 2 ladrões crucificados, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus. O quinto grupo é os soldados romanos, no versículo número 38. No versículo 32 aparece o quarto grupo, 15, 32. Em 15, 31, desculpem. Quero poupar tanto tempo que esqueci les dar os versículos. Segundo grupo, 15:31, terceiro grupo, quarto grupo, 15:32b, ou seja, ao final. Quinto grupo, 15:39, de fato eles aparecem em outras partes também, que são os soldados romanos, Roma, Pilatos, ele está envolvido nisso. O vemos também aqui no versículo 44. Ele está envolvido, lembrem que ele estava praticamente, ele determinou como o governador, como a autoridade que Cristo fosse crucificado. O sexto grupo o encontramos no versículo 40 e 41, que são as mulheres que estavam acompanhando ao Senhor ao pé da cruz, que estavam olhando de longe, dice, mas aí estavam. E o sétimo grupo, que lo vemos do versículo 42 até versículo 46, que é Nicodemos e José de Arimatea, que tiveram que ver com o sepultamento do Senhor. Bom, estes 7 grupos aparecem aqui envolvidos, relacionados com a crucificação do Senhor e obviamente com seu sepultamento. Aqui no verso 21 diz, e obrigaram a Simão Cireneo, foram os soldados romanos que iam levando Jesus até o Gólgota, os que obrigaram a Simão Cireneo, que passava, dice. Ele passava aí onde estava acontecendo o caminho,
como chamam o Via Crucis, como chamam aqui, andando no caminho para o Calvário, de repente apareceu ali Simão, e vindo do campo, dice, ele foi obrigado, e aqui se menciona que ele era pai de Alexandre e Rufo. Os dois nomes são nomes gregos, por isso alguns acreditam que Simão Cireneu era grego, mas não era grego, ele era judeu de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava no Líbano, onde havia também, de fato em Jerusalém, já estudamos nos fascículos, havia uma sinagoga sirenea aí em Jerusalém. Então ele era um judeu da dispersão, mas que tinha voltado a Jerusalém, estava com sua família, tinha recebido a influência grega, por isso seus dois filhos chamavam-se Alexandre, né? São nomes gregos. Alexandre quer dizer defensor, e Rufo quer dizer vermelho, como o sangue. Então ele está aí, de repente o Senhor vai com sua cruz, que definitivamente não suportava mais, porque tudo o que ele tinha passado não era unicamente algo espiritual, que era lo mais pesado, sino também já tinha sido açoitado, tinha sido machucado, e ele já estava indo à cruz em condições físicas terríveis. De fato já tinha passado a angústia da traição de Judas, ele tinha passado toda a noite acordado, ele foi preso de madrugada no Getsemane, e estava toda a madrugada, passou na casa do sumo sacerdote, até que ele foi levado, atado com Pôncio Pilatos de madrugada, e às 6 horas da manhã aproximadamente, ele estava sendo julgado diante do povoado. Sabemos que às 9 horas da manhã ele foi crucificado. Então era tanta a pressão que num momento determinado ele não suportou mais levar a cruz. Mas se foi isso ou não foi, não há uma explicação clara aqui nas Escrituras. O fato é que os soldados obrigaram a este homem a prestar um serviço ao Senhor. Então encontramos que este Simão Cireneu agiu não por vontade própria. De fato, ele estava alheio a tudo o que estava acontecendo, porque ele estava vindo do campo. Alguns pensam que toda Jerusalém estava envolvida na crucificação, mas muitas pessoas não perceberam. Ele era um deles que vinha do campo. Alguns dizem que ele era agricultor. Também não há base para dizer isso. O fato é que ele estava vindo para a cidade e se encontra com aquele evento que estava acontecendo, algo trágico, algo terrível. Ele chegou, ele como curioso, todos somos curiosos. Quantos de vocês baixam a velocidade em um acidente para poder ver o que aconteceu? Eu sou um que quase não faço isso, mas a maioria fazemos isso, né? Paramos para ver o que aconteceu, e havia um tumulto ali, uma grande multidão passando, e soldados, e um homem estranho. Ele deve ter entrado no meio da multidão, se aproximar para ver, e de repente, supostamente a escolha humana, um soldado romano o escolhe a ele, e lhe diz: "Ei, tu, ajuda aqui", e o obrigaram a levar a cruz. Creio que este homem, nesta relação na crucificação do Senhor, representa aqueles seres humanos que não estão nem aí com o que acontece na vida. Há pessoas que não se interessam pelo sofrimento dos outros, pessoas que nem sequer pensam que o Senhor pode estar envolvido em situações como as que ele está enxergando. De fato, há pessoas que não têm em seu coração a vontade de se entregar, a vontade de mudar suas vidas, de ser diferentes. Estão satisfeitos com o que são
y no estén ni siquiera un mínimo de deseo en poder contribuir para una mudanza verdadera y transformadora en su vida. A pesar de esa indiferencia, a pesar de ese camino insensible de Simón Cireneo, dice la Escritura que él fue obrigado a llevar a cruz. Una de las palabras y las frases famosas de nuestro Señor Jesucristo han sido: si alguien quiere seguir após mí, tome a su cruz y sígame. O sea, lo que el Señor está dando a entender en esa frase es que cada uno tiene que tomar una decisión voluntaria. Y yo creo que el Señor continúa igual. Contudo, há casos tan serios no coração humano que Ele tem que obrigá-los a levar a cruz. Ele os obriga a que experimentem o que é a dor, o que é o sofrimento, que não vivam mais afastados em seu mundo, querendo fugir de uma realidade que todos estão vendo, uma realidade que todos experimentam, mas que eles, estas pessoas como Simão Cireneo, não estão nem aí, não estão nem preocupados nisso, mas de repente ele se vê envolvido na cena, e então ele é obrigado a levar a cruz. Nesse momento, sem dúvida, algo aconteceu na vida de Simão Cireneo. Quando ele vai para ajudar, le colocam a cruz sobre ele e começa a carregar. Deve ter sido um homem forte, pelo menos não estava machucado, não tinha sido golpeado. Ele estava aí levando, ajudando, e levou até o Calvário, levou a cruz com a qual crucificaram ao Senhor. Não sabemos se ele ficou mais tempo ali no Calvário, mas deve ter sido algo impactante em sua vida, ter visto um homem como ele. E estou seguro, irmãos, que se ele era sensível aqui adentro em seu coração, porque Deus até o mais ímpio tem dado a oportunidade de sentir um pouco de sensibilidade. E ele deve ter experimentado e conhecido que esse homem era um justo que estava aí. Deve ter meditado no seu coração. E é incrível que neste versículo seja mencionado os seus dois filhos. Dice: ¿por qué eran mencionados seus dos filhos? ¿Por qué interesa saber quiénes eran seus filhos? ¿Por qué no dizer, por qué el registro bíblico no dice únicamente, y pasando por ahí un hombre que se llamaba Simón Cireneo, o obrigaran a levar a cruz? A razão é porque Alexandre e Rufo, pelo menos um de seus filhos, e a sua esposa foram transformados por essa experiência. Deus interveio em sua vida. Deus se andou também a este homem Simão, como a Simão Pedro. O colocou numa circunstância que o fez sentir o peso do pecado. Não o pecado de Cristo, sino o pecado de si mesmo. Só nessas circunstâncias ele viu sua realidade. E escutem, irmãos, essa experiência em Simão Cireneo transformou sua vida e a vida de sua família. Em Romanos capítulo 16, Romanos 16, ¿están ahí? Versículo número 13. Paulo escribiendo a los romanos, porque algunos acreditan que Simón Cireneo no era una persona pobre, sino tenía recursos financieros. Mas dice aquí: saudai Rufo,
Por eso es que he mencionado Simón Cireneo, pai de Alexandre y Rufo. Saudai Rufo. ¿Cómo dice Paulo? Escolhido, eleito no Senhor. Agora escutem com atenção. E igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essa família foi transformada pela experiência de Simão. Ele deveu ter chegado a sua casa a contar o que tinha acontecido. Eles deviam ter experimentado um avivamento em casa. A mulher se converteu ao Senhor. Ela nem é mencionada aqui por Marcos, mas o Senhor se a menciona depois, ainda que não por nome, mas diz que ela se convertiu numa mulher que serviu aos santos e serviu a Paulo de Tarso. Ela e seu filho Rufo serviram ao Senhor. Então, encontramos aqui ao primeiro grupo de pessoas vivendo indiferentemente sua vida espiritual. Contudo, até elas no meio da multidão foram procuradas pelo Senhor. Talvez, independentemente de que Ele tenha escolhido, a vontade divina usou aos romanos para fixar seus olhos naquele homem, porque poderia ter sido qualquer outro da multidão que havia ali na rua. Mas foi Simão Cireneo, o Senhor, usando um instrumento romano, disse: tu ajuda a este homem. E, sem dúvida, sua vida foi transformada e a vida de sua família. Ele rendeu um serviço a Jesus, suficiente serviço para transformar um coração tão indiferente. Oh, meus irmãos, tomara todas as pessoas deste mundo, ainda que vivam indiferentes, possam ter a oportunidade de reagir ante circunstâncias que o Senhor permite em suas vidas, para que se tornem diferentes e pessoas com um coração sensível ao caminho do Senhor. Segundo grupo que encontramos aqui é um grupo também indiferente. No verso 29 de Marcos 15, onde é nossa base, diz: os que iam passando, eles não eram parte daquele grupo que acompanhou a crucificação até o final, que esteve ali olhando, ainda de curiosos, mas estavam aí. Outros estavam passando e olharam e talvez lembraram de quem era esse homem que estava ali na cruz. E diz aí no verso 29, e os que iam passando blasfemavam dele. Meneando a cabeça. Imaginem, irmãos. Dice que iam passando, olhando e blasfemando, dizendo: porque se tinham ouvido algo dele, errado, mal interpretado, mas tinham ouvido. Dice: tú que destruís o santuário e em 3 dias o reedificas, sálvate a ti mesmo descendo da cruz. Era uma zombaria, era uma blasfêmia, que estas pessoas, como Marcos escreve aqui, para ele era evidente que isto era uma blasfêmia, porque Marcos sabia quem era o que estava aí. Mas estas pessoas, apesar de muitas pessoas têm dito: mas se eu houvesse vivido nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, eu houvesse sido um de seus discípulos. Será mesmo? Será que nós houvéssemos seguido ao Mestre? Será que nós houvéssemos abandonado nossos bens? Como aquele homem rico que tinha tantas coisas, disse que ficou triste porque o Senhor lhe disse: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me.
¿Será que nos hubiésemos reagido como Zaqueo, que se convirtió y confesó sus pecados y realmente a salvación llegó a su casa? No le importó subir a aquel sicómoro y ver desde allí aquel que era su esperanza, su última chance de ser salvo, su única esperanza de salvación. Mas estes están ahí pasando y blasfemando. Agora, quando nós lemos a Escritura em João capítulo 2, verso 18, sobre as palavras que o Senhor disse em relação a que estes blasfemaram, estas palavras foram ditas depois de que o Senhor limpou pela primeira vez o templo. Como sabemos, houveram quantas limpezas do templo? 2. No início do seu ministério e ao final do seu ministério. Nesta primeira limpeza, depois de ter limpado o templo, diz aqui no versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Lembrem que ele limpou o templo. E agora estão eles dizendo, que autoridade, que sinal nos mostras por ter feito isso que fizestes? Limpar o templo. Então Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E todos malinterpretaram as suas palavras. Todos pensaram que ele estava falando de uma ameaça de destruição do templo físico e que ele lo reedificaria em 3 dias, sendo que em 46 anos o templo tinha sido construído. Se vocês notam as palavras aí, diz destruir este templo. ¿A quem está falando o Senhor? Ele não diz destruirei. Ele está dizendo destruir. Ou seja, vocês destruam este templo. É o que exatamente João especifica aqui. Diz, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Zombaram, blasfemaram, dizendo que ele destruiria o templo. De fato, o templo foi destruído. Sim? 40 anos depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, o templo foi destruído pelos romanos. A besta destruiu a grande prostituta que estava misturada política e religiosamente com aquela que era seu braço de juízo. E o templo foi destruído, porque isso também Cristo se lo profetizou em Mateus 24. Mas neste instante, ele estava falando de seu corpo, mas eles tirando as palavras fora de contexto. E dizem aqui, sálvate a ti mesmo, descendo da cruz. Irmãos, Jesus não se salvaria a si mesmo. Ele foi à cruz voluntariamente. E foi à cruz não pela sua culpa, mas pela nossa. Portanto, quando essas pessoas disseram, sálvate a ti mesmo, descendo da cruz, ele nem sequer, em momento nenhum, pensou em descer. Quando eles disseram, sálvate a ti mesmo, descendo da cruz, o que eles estavam dando a entender, a conotação desses blasfemos, era, aí está débil e impotente. Não pode fazer mais nada aí crucificado. Se realmente pode fazer algo, que desça da cruz e se salve, pelo menos a si mesmo.
Mas, meus queridos irmãos, a cruz não foi a derrota de Jesus. A cruz não foi o fim do seu ministério, de muito menos da sua vida. A cruz foi o lugar da vitória de Jesus a favor nosso. A cruz foi o início de uma nova vida para toda a humanidade. Por isso, ele não desceu da cruz. Não para salvar-se a si mesmo, sino para salvar a todos os perdidos. Por amor. Bem dice a Escritura en Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él vos dio vida, estando vos, versículo 1, vos mortos nos vossos delitos y pecados, nos cuales andastes outrora, dice, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Não foi assim, meus irmãos? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, era o amor divino que os susteve ali na cruz. Lembrem que no Getsemane o Senhor disse: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E a vontade do Pai era que ele fosse à cruz, porque ali destruiria todos os inimigos. Verso 5, y estando nos mortos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pela gracia sois salvos, y juntamente con Él y nos resucitó y nos fez asentar nos lugares celestiales en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura, 13 ao 15, y a vosotros que estabais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem dá graças a Deus? Escutem o que Ele fez na cruz, além de muitas outras coisas. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, y que constaba de ordenanzas, o cual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando, ¿onde? Na cruz. ¿Por qué dice encravando na cruz? Porque fue a través de sí mismo. Ele pagou o preço de nossa dívida. Era uma dívida que estava contra nós impagável, mas quando Ele se colocou na cruz, Ele cravou também essa dívida juntamente com Ele, carregando sobre si todos nossos pecados. Por isso diz cravando-a na cruz, e diz também no verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Derrota, debilidade, impotência na cruz. Todo o contrário, ele estava manifestando aí valor, coragem, amor, misericórdia divina para toda a humanidade. Por isso era uma blasfêmia, blasfemando: si tu és el Salvador, sálvate a ti mesmo descendo da cruz. Que terrível. Para ele seria pelo menos suficiente que ele se salvasse a si próprio. Pelo menos. Interessantemente, quando ele diz: destruí este templo, falando de seu corpo, e em 3 dias o levantaré, diz a Escritura também que houveram trevas desde o meio-dia até as 3 da tarde, quando ele morreu. 3 horas de trevas.
oh Deus, obrigado por ter morrido por nós. Nos lembrar e entender melhor o que tu fizestes por nós. Nos fez ver mais o nosso pecado e o horrendo do juízo, o horroroso do juízo que caiu sobre ele. Terceiro grupo, versículo 31, dice: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo, prestem atenção ao que ali diz, escarnecendo entre si, diziam. ¿Qué quiere decir eso? Esos otros, esos que pasaban, le dijeron, meneando a cabeza: tú que destruyes o santuario, ahí fueron até y desrespetuosos, se dice, até con Jesús que estaba ahí. Mas estes, como siempre, hipócritas. Aí estão eles escarnecendo entre si, porque eles foram os que tinham levado a Jesus à cruz. Eles eram os que, juntamente com o sumo sacerdote Caifás e Anás, que eram os dois que estavam aí, eram sumos sacerdotes, mas Caifás era aquele ano, levaram em comum acordo com o governador para levá-lo à cruz. Então eles estão aí satisfeitos, vendo ali crucificado e só falando entre si com aquela arrogância e pensando que realmente o homem era um enganador, um falso Messias, e dizendo: salvou os outros, diz. Assim mesmo não pode salvar-se entre si, só falando entre eles, salvou a si mesmo. Ni aí ele mesmo pode salvar-se. Talvez eles estavam esperando aqui, vamos ver se realmente ele é Messias, vai descer da cruz. E diz aqui a escritura, verso 32, olha o que eles mesmos diziam: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Vocês acham que isso era verdadeiro? Lembrem, outra vez, estão falando entre si. Quando estavam na casa do sumo sacerdote, diz que levaram muitas testemunhas falsas, que todos os testemunhos delas era incoerente. Todo era incoerente, não havia nada que realmente acusasse ao Senhor na casa do sumo sacerdote. Então o próprio sumo sacerdote se levantou e lhe perguntou: você é o Cristo? E ele forçou ao Senhor que confessasse, ou seja, sua estratégia funcionou: você é o Cristo. E então Jesus lhe disse: eu sou. E de agora em diante vereis ao Filho do Homem assentado à direita do trono do Pai, vindo em sua glória. E isso foi suficiente. E o sumo sacerdote disse: que mais testemunhas nós necessitamos? Vocês podem vir aqui ouvir a sua blasfêmia, e rasgando, dice, suas vestes, dice: não, levemos-lo daqui, já temos como crucificá-lo, já podemos acusá-lo de dizer que ele é Deus. Então, como eles não aceitaram que ele era Cristo, o que eles estavam dizendo aqui realmente era tudo falso. Eles estavam dizendo: desça agora da cruz o Cristo. Percebem? Era uma zombaria, era um escárnio. Dessa hora. E outra coisa, quando Pilatos colocou o epígrafe, assim se diz o epígrafe, a placa onde dizia: este é o rei dos judeus, João até acrescenta: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Diz que chegaram os principais sacerdotes e disseram: não coloques isso, coloca que ele disse ser rei dos judeus. Não, diz: o que eu escrevi,
¿Por qué? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado, dice, e ele colocou exatamente ali, diz a Escritura, vocês podem ler isso, a sua acusação. Ele estava sendo acusado por ser o Messias, e quando falamos de Messias, falamos segundo o livro de Salmos, Salmo 2, que ele era o rei de Israel. Por isso diz aí, desagora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Quantas vezes eles estavam, dice que perguntando ao Senhor e dizendo-lhe, mostra-nos um sinal de que tu és o Messias. E muitas vezes o Senhor les falou, vós podeis distinguir os sinais do céu, as estações, o tempo, mas não discernis as estações espirituais. Esse sinal não lhe será dado a esta geração, dice, mas o sinal do profeta Jonas. Interessante. O maior sinal que o profeta Jonas deixou para todo o povo de Israel foi ter sido engolido pelo peixe e depois expulso pelo peixe. Ter sido engolido por um peixe até o ventre e logo ter sido expulso do ventre outra vez à terra. Sabemos, segundo o livro de Jonas, que Jonas morreu ali, mas ele foi ressuscitado para levar a mensagem do Senhor a Nínive. E esse foi o único sinal, dice, nenhum sinal lhes será dado, sino o sinal do profeta Jonas, coisa que eles também não iam entender como isso ia acontecer. Eles queriam matá-lo e assim fizeram com o Senhor e o levaram à cruz. Quando diz que escarneceram, diz que isso é algo tão terrível, é zombar com ironia e sarcasmo. Foram eles que disseram isso. Agora, algo que a mim me impressiona até aqui é que estes primeiros, vou terminar o quarto, vamos aí ao quarto, depois eu vou lhe dizer o que eu quero mencionar aqui. Versículo 32 do 15. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Será que só um ladrão insultou o Senhor? Marcos diz aqui que os dois o insultaram. Porém, escutem por favor, algo o fez mudar de opinião a um deles. Porque todos, de uma maneira, temos ofendido ao Senhor. Eu não sei se alguma vez na sua vida, você pensou em sua vida passada, prestem atenção no que eu vou dizer. Antes de ser verdadeiramente crente, alguma vez você duvidou da presença ou da existência divina? Ou talvez não isso, você pecou coisas, fez coisas terríveis de transgressões e pecados? Ou viveu como Simão Cireneu, uma vida totalmente indiferente às coisas da vida espiritual? E agora você mesmo pode dizer, ai Senhor, não sou digno de viver em teu reino, porque eu era indiferente ao teu caminho. Por graça somos salvos, diz a Escritura. E eu não sei em que momento este homem foi mudado, mas provavelmente em meu coração surge o pensamento quando Jesus, já estando na cruz e tendo passado muitas coisas, ele mesmo diz, Pai, perdoa-los, porque não sabem o que fazem. Quem mais podia ouvir isso, senão aqueles que estavam próximos a ele? E aqui estava aquele ladrão. Alguns dizem que era o ladrão da direita. A Bíblia não diz que o ladrão da direita se salvou. Mas um estava à direita e outro à esquerda. Um dos dois se salvou, sem dúvida. Mas
ouviram o que Jesus disse e essas palavras dele foram suficientes para tocar o seu coração, e depois ele, segundo os outros evangelistas, começou a dizer ao outro ladrão: olha, cálate, não blasfemes, nós estamos padecendo o que merecemos. Ou seja, meus irmãos, estes dois ladrões representam em si a toda a humanidade também, que mereciam ir à cruz. E até na própria cruz, o Senhor Jesus, identificando-se com esses dois ladrões, vocês poderiam pensar: que vergonha, eu aqui, porque muitos de nós assim somos, né? Ai, que vergonha, eu estou aqui preso e estou sofrendo, ou estou aqui passando essas coisas. Não, a gente não deveria de pensar assim. Jesus não pensou assim quando ele estava no meio desses dois ladrões. Ah, que vergonha estes, que vão a pensar de mim? Ele nunca pensou assim, meus irmãos. Ele não pensa assim. Ele se identificou completamente. Bendice a Escritura em Isaías capítulo 53, que ele em sua morte foi com os ladrões e iníquos. Com os iníquos. E ele estava aí, ciente de com quem eles estavam. Até no seu próprio ministério, não importando o que falavam dele, diz que ele que comia com publicanos e pecadores, sim ou não? Estava ele aí, oi, não toco, eu depois com gel, lavando-se as mãos para se desinfectar desses pecadores? Não, ele estava aí comendo com eles, identificando-se. Ele veio exatamente para isso, e aí está no meio dos dois ladrões: Pai, perdoa-los. E então aquele homem sintió algo en su corazón, y según lo que nos dice otro evangelista, Mateos, dice, y Lucas, dice ahí: Jesús, lémbrate de mí cuando venhas no teu reino. Ahora sí, tú eres un rey. ¿Qué estaba declarando él? Que él era un rey, que él era un Cristo. Lémbrate de mí, Señor, lémbrate. Eu estou pagando. E hermanos, ele não tinha outra chance. Ele estava aí na última de sua vida. De aqui a umas horas quebrariam suas pernas para terminar de matá-lo. Ele unicamente, se não aproveitava esse momento, não aproveitaria nada, porque Jesus morreu antes do que eles. Entendeu? Devido a que Jesus morreria antes do que eles, se ele não aproveitava essa oportunidade de sensibilidade no seu coração, que Deus lhe deu essa oportunidade. Muitas pessoas são tocadas com a palavra, muitas pessoas são tocadas em momento determinado, mas não reagem no momento oportuno. A Bíblia diz: no dia de salvação o Senhor te socorreu, diz. É um dia importante. Eu creio que uma hora, é um minuto, um segundo importantíssimo na tua vida, que quando nós sentimos algo, devemos agir, meus irmãos. Quantas vezes vocês têm experimentado que lembram de algo e dizem: vou fazer, e não fazemos na hora? E acontece? Esquecemos e perdimos a oportunidade. Quantos de vocês têm se lamentado por não ter feito e obedecido imediatamente? Essas são coisas pessoais, coisas que nos interessam. Imaginem nossa eternidade e as pessoas não agem. Oh, esse homem, Deus o tocou indiretamente. Pai, perdoa-los, não sabem o que fazem. Oh, meu Deus, lembra-te de mim, Senhor, quando venha no teu reino. E o Senhor teve a força, porque a asfixia era tremenda aí pela posição que havia. Ele não morreu propriamente de asfixia. Agora, que estava morrendo de asfixia era óbvio pela postura. Ele entregou sua vida, ninguém tirou sua vida. Ele a deu, vamos vê-lo aqui impressionantemente. Ele a deu, ele ainda teve a chance de gritar, de bradar: em tuas mãos entrego o meu espírito, e entregou seu ser. Mas, irmãos, ele conseguiu ainda lhe dizer ao homem: hoje estarás comigo no paraíso. Le concedeu a oportunidade de se salvar. Pensemos, uma hora antes de morrer. Não é isso misericórdia?
Oh, que no desaprovechemos nuestra vida, meus irmãos. Que nos aproveitemos al máximo. Cada cosa que sintamos, façámosla na hora. Não protelemos, não deixemos de fazer as coisas. Se o Senhor nos diz, levanta-te e vê a rua chamada direita, vem para lá. Se o Senhor te coloca no coração, vê, sai na rua, coloca-te ali e espera. Parece uma loucura, mas faz isso, não sabes o que vai acontecer. Talvez o Senhor te queira ali nessa rua de trevas, como uma luz resplandecente a muitas pessoas que precisarão ver em ti a luz de Cristo. Necesitamos reagir inmediatamente para poder receber inmediatamente a salvação do Senhor. Então, terminamos estes 4 grupos aqui e vocês podem ver algo que definitivamente é comum, denominador comum entre eles. Simão Cireneo e sua família se converteram depois da experiência com o crucificado. Não há dúvida. O que passou daqueles que passavam, aqueles do povo, da multidão? Em Atos 3, depois de ter curado aquele coxo da porta chamada Formosa, diz aqui a Escritura em Marcos 3, versículo número 11, Atos 3, verso 11, ¿están ahí? Dice, apegándose ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Dice. E então Pedro começa a falar sobre o poder do Senhor e que não era o poder deles. Então ele começa a dizer, verso 14, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Vejam como Pedro está aqui acusando a la multidão indiferente, que um dia foram beneficiados por Cristo. Agora Pedro está jogando no rosto deles a sua realidade. Não negativamente, não do ponto de vista negativo. Vejam o que acontece aqui. Verso 15. Dessa arte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por... Ai, Senhor, que misericórdia. Por ignorância. Como também as vossas autoridades. Olhem a Pedro até desculpando as autoridades, porque ele entendeu o plano divino em todo esse assunto. E que le diz o verso 19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e para serem cancelados os vossos pecados. Bendito seja o Senhor. Que misericórdia. Queridos, o próprio povo falou com Pedro, o que faremos, irmãos? E ele diz, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, Simão Cireneo foi beneficiado. Estas multidões que blasfemaram depois foram beneficiadas, porque o Senhor tinha um plano também para eles. O que passou com os sacerdotes e os escribas? ¿Qué sabemos deles? Dice a Escritura aqui em Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus nos dias dos apóstolos, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam na fé.
¿Creen eso? No hay duda, está registrado ahí. Dice que muchísimos sacerdotes, porque no era solo un sumo sacerdote, ahí toda una familia de sacerdotes que habían sirviendo al Señor. Dice que obedeceran a fe. Si ellos hicieran alguna cosa, había una representación. Los principales sacerdotes, tal vez Anás y Caifás no se converteran, no sabemos. Mas un grupo de sacerdotes sí obedeceran a fe. Entonces, independentemente da ação, de suas blasfêmias, de suas loucuras, porque as pessoas a vezes falam loucuras quando não conhecem ao Senhor, mas o Senhor em sua grande misericórdia os salva e os resgata. Queria dizer algo, minha irmã? Não? Além de que esses dois ladrões, olha só, um deles também se salvou. Então, apesar dessa blasfêmia, desse escárnio que havia ao redor da crucificação, das pessoas usadas, o Senhor Jesus Cristo, no meio da sua condição fraca fisicamente, forte espiritualmente, porque estava suportando todo o peso do pecado, ele estava influenciando na vida dessas pessoas de uma ou de outra maneira. Talvez não era nesse instante a sua conversão, mas depois eles viriam a seus pés. Por eles estava morrendo o Senhor. E morreu de uma forma maravilhosa para convertê-los até dos sacerdotes. Então chegamos aqui ao grupo número 5. Leamos do verso 33 em diante, avancemos aqui. Chegada a hora sexta, houve treva sobre toda a terra até a hora nona. Alguns dizem que houve um eclipse. Não existe um eclipse que dure durante 3 horas. Amém? Não há evidências históricas que exista um eclipse que se mantenha aí a lua tampando o sol durante 3 horas. Quem já viu um eclipse solar? Eu sim. E por uns minutos, devido à distância, queda escuro e se escurece tudo mesmo. Mas aí com o tempo começa a passar, sim? Se interpõe, começa a passar e depois a luz outra vez aparece. 3 horas. Foi um milagre. Isso foi um milagre. Uma manifestação do poder de Deus. E vocês podem dizer, não, é que são as manifestações das trevas. Também. Não há dúvida que, como o Senhor disse, ha chegado a hora de Satanás e as trevas de vocês, do mundo das trevas, disse. Eles agora sim estavam tratando de destruir ao Cristo. Mas era o Senhor que estava aí, todo manifestando a sua glória, porque vocês vão ver agora todas estas coisas que aconteceram para os soldados romanos. Primeiro, eles foram instrumentos da crucificação. Eles foram os carrascos usados para machucá-lo, para ofendê-lo, para cuspir nele, para lhe golpear com a vara na cabeça, para lhe colocar, porque Pilato diz que mandou a fazer uma coroa de espinhos. E colocaram essa coroa na sua cabeça. Eles foram os que repartiram suas vestes em 4 partes, porque eram 4 soldados. Mas o centurião, e logo dice que en lugar de repartir as suas vestes, quando chegaram à túnica, devido que era uma túnica de um só tecido, dice, costurado de cima para baixo. Interessante, não? Dice que o véu se rasgou de cima para baixo. O véu, quando Cristo morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. Mas a túnica do Senhor não a rasgaram nem a dividiram, a sortearam, lançaram sortes, ou seja, eles estavam usando os dados para ver quem ficava com quê. Dizem, não, agora temos que ficar, os dados foram usados para quem ia ficar com a túnica, porque não podemos romper esta em 4 partes, não vai servir para nada.
Você pode ficar com as sandálias, você pode ficar com um cinto, eu fico com esto, com o turbante, com a parte da cabeça, cada um ficou com uma parte. Se dividiram as 4 partes, não sabemos exatamente quais eram essas partes de suas vestes, mas estou me imaginando quais eram. Mas quando chegaram à túnica, que era a parte que estava sobre essas vestes, não poderiam romper. Então ali lançaram os dados para ver quem ficaria com essa túnica preciosa. Irmãos queridos, estes soldados estavam aí, escutem, em outras circunstâncias. Eles eram pessoas insensibles, eram pessoas, os carrascos usados. Eles estavam obedecendo ordens do governador para levá-lo à cruz. Eles eram peritos na crucificação. Eles sabiam o que fazer ao matar a uma pessoa. Sabiam que havia que quebrar as pernas. Todo era uma rotina, um protocolo. Eles sabiam muito bem. Mas quando eles estavam lançando sortes para ver quem ia ficar com a túnica, o Senhor estava dando a salvação a toda a humanidade através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor também lançou sortes sobre nós. Só que suas sortes foram a favor de nós. Ele nos abençoou com as vestes do Cordeiro. Ele nos cobriu com as vestes do Cordeiro. E aí estão os soldados, carrascos, recebendo as vestes. Eles também dizem que lhe deram vinagre. O vinagre era um certo vinho com um elemento de dopagem. Eles utilizavam uma dopagem ali no vinho misturado, que o que fazia era ajudar a não sentir muita dor e a meio ficar groggy, como se diz isso? Como anestesiado, mais ou menos. Era algo para beber e leemos em outras partes que ele provou e lançou fora. Sabem por quê? Porque ele queria continuar ciente do que estava acontecendo e do que ele estava dizendo. As 7 palavras, as 7 frases que ele tinha que dizer ali na cruz, até final dizer consumado é. Aí estavam eles fazendo tudo. Eles foram os que colocaram com a lança e abriram o lado do Senhor Jesus. Havia total indiferença desses soldados. Pareciam que eram rochas, pedras, duros em suas ações. Mas, dice aqui a Escritura, depois de ver essas 3 horas de trevas, nunca tinham visto algo assim. 3 horas de trevas desde o meio-dia, mas você pode imaginar, ao meio-dia, quando o sol está com toda a sua intensidade, até as 3 da tarde, quando ele entregou o Espírito, acabaram as trevas. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Não, é a hora terça do dia. Eu vou explicar isso depois. Eu vou explicar isso depois, não quero mencionar isso aqui agora. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. ¿Sí? Terça, nona, ¿sí? Terça, sexta e nona. Certo? Agora, não se confundam. Ele foi crucificado às 9 da manhã. ¿Sí? O que acontece é que eu não queria tocar isto para não desviar-me. Mas os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles utilizam o horário judeu. Certo? Horário judeu. O evangelho de João não utiliza o horário judeu. Ele utiliza o horário romano. Então, quando a 6ª hora no Evangelho de João diz a 6ª hora, não é a mesma 6ª hora de Mateus, Marcos e Lucas. Certo? Por isso, quando diz que aí em João capítulo 1, que André e João encontraram ao Senhor Jesus, diz que João faz questão de dizer, e eram as 10 horas. ¿Sí? Que 10 horas, ¿por qué 10 horas? ¿Qué horário do dia era esse? Segundo João, eram as 10 horas da manhã. Por isso diz aí,
e ficaram com ele o dia todo, dice. Bom, isso só para que vocês vejam que o horário romano está em João e o horário judeu está em Mateus, Marcos, Lucas. Por isso não podemos confundir e pensar que a mesma sexta hora de aqui é a mesma sexta hora de aqui. Não é correto. Eu não queria explicar isso aqui. Mas eu já tenho falado disso há muito tempo. Né? E é bíblico. E isso eu posso provar aqui com minha Bíblia, mas não vou fazê-lo agora. Que não queria falar sobre esse assunto, não é meu foco importante aqui. Mas vamos aqui. Aqui diz, chegar a hora sexta, houve trevas. Qual era a hora sexta, segundo Marcos? Meio-dia. Certo? Aqui, segundo, hora sexta, é meio-dia, segundo Marcos. Agora, quando ele, especificamente, o centurião, viu o que está acontecendo, meus irmãos, prestem atenção aqui. Talvez eu termine aqui, se vocês me permitem. Quando ele vê o que está acontecendo, porque o centurião está aí ao lado do Senhor, os 4 soldados fazem todo, cumprem as ordens do centurião, mas o centurião está observando tudo. E diz, no versículo 34, a hora nona, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, ¿por que me desamparaste? Agora, diz aqui que ele clamou, quer dizer que esse clamor se escutou. E outros continuavam dizendo, vamos ver se Eli vem a livrá-lo. Mas o centurião estava ouvindo, Deus meu, Deus meu. Agora, quando ele estava com Pilatos, o centurião, porque ele foi encarregado de levá-lo à cruz e de castigar ao Senhor Jesus e de açoitá-lo, esse centurião, ele também ouviu ali no pretório, como é que ele estava sendo acusado por ele se chamar Filho de Deus. Ele já tinha ouvido isso. E quando está aí agora, vendo as trevas, todo o tempo que passou de trevas, isso não era comum naquela época, nem nunca. Não aconteceu de novo, só naquele dia. Diz aqui, verso 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Os outros evangelistas dizem que antes de morrer, dizem, Pai, lembram? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, dice. E deu o último suspiro, fôlego. Saiu, mas ele, como ele mesmo disse, eu tenho poder para tomar minha vida e entregá-la e depois para torná-la a tomar. Ninguém a tira de mim, eu a dou, disse. Não importa as circunstâncias físicas, não importa a asfixia que ele estava tendo aí. Ele estava entregando sua vida no momento que ele disse, agora é o momento. E ele o entregou e bradou de tal maneira que comoviu aquele centurião. E diz assim, só entre parênteses, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Como souberam isso? Outra vez, a que horas Jesus morreu? Não, morreu. Foi crucificado às 9 horas, de meio-dia até as 3 da tarde foram trevas, e ele entregou o seu espírito às 3 horas da tarde, certo? 3 horas. Lembrem isto, porque quando cheguemos a José de Arimatea, vamos a entenderlo. 3 horas, nas 15 horas da tarde, sabem o que estava acontecendo nesse instante lá no santuário? Os sacerdotes estavam apresentando o sacrifício da tarde. Ou seja, apesar de que estavam matando a Jesus, haviam sacerdotes no santuário ainda, porque os sacrifícios constantes estavam aí. Às 3 da tarde eles estavam entrando, e às 3 da tarde eles entraram ao santuário a colocar o incenso no altar de incenso e a colocar o azeite nas lâmpadas do candelabro. E quando eles estavam ali,
véu se rasgou. Ou seja, as pessoas souberam pelas próprias testemunhas. Eu tenho visto, aconteceu um terremoto, sim? E talvez o terremoto, não, irmãos, ainda que o terremoto haya acontecido, estou seguro que esse rasgar do véu foi outro dos milagres, como das 3 horas de trevas, para lhes mostrar a eles quem era o que estava na cruz. E que, escutem, vocês podem estudar isso aí em Éxodo, capítulo 26, creio que, onde fala do véu do templo. Era um véu que tinha 4 colunas. Ali entre o lugar santo e o santíssimo, eram 4 colunas de ouro, com colchetes, se chama assim, não? Colchetes de ouro e bases de prata. A prata fala da redenção, e o ouro fala da divindade. 4 colunas fala da universalidade. 4 colunas para entrar. Ali estava o véu, e o véu era tecido de azul, púrpura, carmesí, entre o linho fino, e haviam querubins. Sim, lembra? Esse véu, se não, por favor, leam, mas já passamos Éxodo. Aí diz que eram o tecido, o linho fino era o tecido principal. Os outros fios eram colocados ali para ter essa mistura do azul, púrpura e o carmesí. ¿Sí? E eles dizem que era uma obra de artista. Por quê? Porque tinham que colocar os 2 querubins. Ou seja, quando os sacerdotes chegavam ao lugar santo, cada dia, para colocar o incenso e renovar o azeite, eles olhavam aí o véu, ou seja, impedindo a entrada ao lugar santíssimo. Mas diz a Escritura que quando Adão e Eva saíram do paraíso, Deus colocou um querubim com uma espada de fogo que se revolvia, diz, guardando a entrada ao paraíso. Guardando a entrada ao paraíso, não impedindo, guardando a entrada ao paraíso. Isso representa o véu que se colocou quando o homem pecou. Mas quando Cristo morreu na cruz e Ele entregou o seu Espírito, o livro de Hebreus diz que foi sua carne rasgada quando Ele entregou sua vida. Então os querubins já não mais tinham que proteger a entrada ao lugar santíssimo, porque o caminho estava totalmente aberto, porque a espada já tinha ferido ao Messias. A espada que estava aí revolvendo-se de fogo foi a que atravessou a Cristo. Ele pagou nossa dívida. Ele abriu o caminho pela sua própria vida, seu próprio corpo entregue na cruz. Por isso está escrito aqui, diz, como souberam? Eles souberam de alguma maneira. Os sacerdotes não poderão ficar calados com aquilo que aconteceu. Sabem que aconteceu esse dia? Se rasgou o véu. E o que estava acontecendo nesse momento? Cristo estava entregando o seu Espírito. Oh, que maravilha, irmãos. Coisas naturais acontecendo, mas as coisas espirituais melhores e supremas, dando-nos a nós a glória de Cristo Jesus. Então diz aqui no versículo 39, o centurião que estava em frente dele, prestem atenção a essas palavras. Ali estava o centurião, em frente dele. E ele viu e ouviu quando ele bradou, entregando o seu espírito. Vendo que assim expirara, dizem, olha que interessante, vendo que assim, ou seja, dessa forma ele morrer, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Um gentio, um romano, um carrasco que levou a Cristo a morrer, está aí agora dizendo, com todas as evidências diante dele, com todo o que ele viu e ouviu, ele está dizendo verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu ouvi que disseram isso dele aqui e lá, e durante muitos anos, servindo ao império, eu ouvia por ali que alguém dizia que ele era o Filho de Deus, e eu conheci.
e zombamos dele e o levamos à cruz, mas agora que entregou sua vida, eu dou testemunho de que era verdade. Este era o Filho de Deus. Eu vou terminar aqui. O outro merece mais tempo. Mas eu quero terminar com isto. Os soldados levaram para sua casa, depois da crucificação, parte das vestes do Senhor. E um deles, por privilégio divino, levou a túnica. Que é o que você está levando esta manhã? Pode se responder a si mesmo? Ouviu minha pergunta? Que é o que você e eu estamos levando esta manhã para casa? As lembranças dos gritos de um pregador? Outra das mensagens dos domingos do pastor Luiz? Ou há algo que em seus corações ficou, que pode também, como fez com o centurião, como fez com Simão Cireneu, como fez com essa multidão e esses próprios sacerdotes, que transformem sua vida? Espero que vocês não tenham vindo aqui só para utilizar o dia domingo para estar na igreja. Meu anelo e minha oração foi desde ontem à noite: Senhor, que eles possam levar algo de aqui, de tua presença. Que eles possam, Senhor, levar algo em seus corações, que de aqui em diante possa mudar as suas vidas, as suas casas e as suas famílias. Eu não me preocupo não por multidões. Eu me preocupo sim por pregar o que o Senhor tem a dizer. E se alguém aqui considera que tem algo em suas mãos de valor, eu não sei o que aconteceu com esses soldados depois com as roupas do Senhor, se as lavaram porque estavam com sangue, suor, talvez sujas por lama, não sei o que fizeram. Se os lençóis de Paulo curavam aos doentes, não creem que essas vestes algo fizeram? E essas pessoas que as tinham puderam ter sido transformados? Eu creio que esse centurião, pelo menos, mudou sua vida aquele dia na frente do Filho de Deus. Senhor, esta manhã, que cada um de nós aqui, perante o evento da crucificação, o evento onde nós não estávamos lá fisicamente, mas estávamos espiritualmente, porque nós também levamos a Cristo à cruz. Nossos pecados o levaram a ser crucificado, nossos pecados o levaram a experimentar a separação por um tempo da presença do Divino. Nossos pecados levaram que as trevas se sentissem com autoridade e com confiança de atingir ao Filho de Deus. Nossos pecados, Senhor, fizeram que teu sofrimento fosse extremo, não só fisicamente, porque tu és forte, Senhor, forte, mas havia emocional e espiritualmente uma carga tão grande, que quando estava no Getsemane, o único que olhava era o dormitar dos seus discípulos. Pedro, não tens conseguido vigiar comigo uma hora? Chega. Aqui o que me entrega se aproxima. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Senhor, um encontro contigo
nos faz estar preparados para qualquer tipo de prova ou de tentação. Uma palavra da tua presença, como aquele homem disse, uma palavra tua, outro centurião, será suficiente. Não sou digno que entre na minha casa, mas uma palavra é suficiente, Senhor. Oh Deus, que nós não sejamos incrédulos, como os próprios discípulos aqui depois. As mulheres anunciando, aqueles dois caminhos a Emaús anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, e disse 2 vezes que eles não acreditaram. Nem sequer estavam na cruz contigo, nem sequer tomaram tempo para te sepultar. Até João, Senhor, que estava aí, lhe foi encomendado por ti próprio a tua mãe. E estando preocupado por ela, nem sequer esteve no sepultamento. Oh, assim somos, Senhor. Mas tu também queres depositar sobre nossos corações a sensibilidade de José de Arimatea, que sendo principal no sinédrio, principal entre os anciãos do povo, Senhor, arriscou sua vida, sua reputação, tudo, Senhor, para pedir o corpo do Senhor Jesus e sepultá-lo num sepulcro novo, e as coisas que ele comprou e gastou para cobrir, Senhor, e preparar esse corpo para esses 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixes nunca indiferentes. Senhor, ainda sem a vontade de caminhar ou de andar ou de nos esforçar, Senhor, faça como fizestes com Simão Cireneu. Obriga-nos a andar no teu caminho, Senhor. Não nos deixes que nos desviemos de ti, Senhor. Não permitas que nossos passos andem por outro caminho. Endireita nossos passos, Senhor, que somos coxos e cegos e mudos e surdos, Senhor. Por favor, que esta manhã alguém, pelo menos aqui, Senhor, possa identificar-se e ver sua condição diante da cruz. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor amado, que aqueles que sofrem neste instante, Senhor, recebam as forças necessárias para não pensar ou para não continuar pensando que estão sozinhos em sua causa. Tu levaste essa carga deles também na cruz, Senhor. E a libertação está em breve para ser efetuada. Senhor, em nome de Jesus, por favor. Oh, que nós levemos esta manhã a nossa casa algo precioso de ti, Senhor. Ouro e prata das bases e dos colchetes e das colunas. Que o véu também, Senhor, seja experimentado em nós, amado Senhor. Algo que tem transformado a minha vida são as revelações da cruz.
Se alguém aqui gostaria de ter alguma esta manhã aqui na frente, que seus olhos sejam abertos para ver, pode passar aqui na frente. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Senhor, eu te peço que abra os olhos de todos nós aqui, para vermos o véu rasgado, de cima para baixo, porque foi iniciativa tua, foi escolha tua de ser e enviar a teu filho a morrer na cruz. Mas agora, Senhor, podemos entrar confiadamente ao lugar santíssimo e desfrutar da beleza da tua santidade, Senhor, e sermos transformados diante do Senhor, para deixarmos já, Senhor, de viver como cidadãos deste mundo e nos consideremos cidadãos do reino celestial, como Nicodemos e como José de Arimatea, que dice, vindo José de Arimatea, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Deixemos-nos de ser já discípulos secretos e passemos a nos expor, não importando as consequências, por amor àquele que, por amor, morreu por nós. Entra no lugar santo, pelo sangue que Ele derramou, adora ante o trono divino, com júbilo e exaltação. Entra no lugar santíssimo, pelo sangue que Ele derramou, adora ante o trono divino, com júbilo e exaltação. Senhor, abre os olhos de meus irmãos para ver a Ti, Senhor, pagando o preço alto, encravando na cruz a dívida que nos era contrária. Abre os olhos para ver a grande vitória de Jesus na cruz, não sua derrota, não sua impotência, mas o seu valor e a sua coragem, Senhor, de morrer por nós. E por isso ficou aí, Senhor, para salvar-nos. Senhor, abre nossos olhos, por favor, que vejamos a glória que há aí, Senhor.
Senhor. Senhor, muitos desejam ver tua glória, tua majestade, mas não haverão até que possam ver o preço que foi pago, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, teu Filho, abre nossos olhos, por favor, Senhor. Oh Deus. Entra no lugar santíssimo, pelo sangue que Ele derramou. Adora ante o trono divino, com júbilo e exaltação. Entra no lugar santíssimo, pelo sangue que Ele derramou. Adora ante o trono divino, com júbilo e exaltação. Louva ao Senhor, honra teu Rei, Cristo, te adoro, Cristo, louva ao Senhor, honra teu Rei, Cristo, te adoro, Cristo. Nossos corações e mostrar esse plano maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, Senhor, e saber que o Senhor morreu por cada um de nós. Grande é esse mistério, Senhor. Pai, não temos palavras para te agradecer. Tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque cada dia o Senhor tem aberto os nossos olhos, que possamos estar sensíveis, Senhor, ao falar do Senhor, ao mover do Teu Espírito a cada um de nós, Senhor. Pai, te louvamos por tão grande salvação. Obrigado pela palavra rema, Pai, que vem a cada um de nós. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Honras e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Que possamos sair daqui não como entramos, Senhor, mas sabendo que levamos algo de Ti, que estamos sensíveis à Tua voz, Senhor, que algo de sobrenatural aconteceu nesta manhã aqui neste lugar. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Glória ao Pai por Cristo, que do céu ao mundo enviou. Deus em carne se revelou, escondendo sua glória eterna.
que eu possa ver e adorar tu glória eterna em Jesus. Glória ao Pai pela provisão de graça e fé no Filho do seu amor. Cego e perdido andava eu, mas me buscou e me salvou. Abre meus olhos, Senhor. Abre meu coração, que eu possa ver e adorar tua glória eterna em Jesus. Abre meus olhos, Senhor. Abre meu coração, que eu possa ver e adorar tua glória eterna em Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, esta mañana. Gracias te damos, Señor. Oh, Senhor, muito obrigado. Oh, Deus. Muitas vezes, o Senhor tem aberto meus olhos para ver sua morte. E eu não tenho mais o que fazer que me quebrantar diante dessa vontade divina, diante do que Ele fez por mim, por ti e por mim. Sei que o Senhor também vai nos abrir os olhos para ver o paraíso, coisas maravilhosas. Mas algo que eu tenho visto na minha vida pessoal como pastor é que ter visto a sua crucificação e detalhes da sua crucificação e ter sido iluminado, no sentido de entendimento, não, é abrir meus olhos para ver. É algo inexplicável, mas é algo que tem transformado minha vida e que me sustenta mais do que qualquer outra coisa em minha vida. O fato da manifestação de amor e de misericórdia que Ele deu por nós. O Senhor, Tu entregaste tudo que nós podemos dar para Ti.
Agradecemos ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Hoje em dia sempre estamos pensando, Senhor, em como ouvir mensagens positivos, mensagens, entre aspas, animadores. E não sabemos, Senhor, que a cruz é a solução de nossos problemas. Que o entendimento e os olhos abertos para ver que ali foram cravadas não só a dívida, que não será contrária, todos nossos pecados e nossas cargas foram cravados aí, Senhor. E que desse lugar surge a vida, desse lugar surge o repouso, desse lugar surge a vitória, desse lugar surge o repouso para nossas almas. Oh Deus, que confiemos no que fizeste, Senhor. E nossa vida será diferente. Enfrentaremos os problemas e enfrentaremos as doenças e enfrentaremos qualquer prova com entendimento correto, com espírito correto, Senhor, dando honra e glória a teu nome, oh Deus. Graças, Senhor, nesta hora. Terminemos cantando en sol. Vinde a mim, os que estáis cansados, e eu vos darei reposo e paz, alívio vossa alma terá, humilde coração, alívio vossa alma terá, humilde coração. Na cruz levei vosso jugo pesado, e o meu vos dei suave e carga leve. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Amém. Podem voltar a seus lugares. Vinde a mim, estáis cansados, e eu vos darei repouso e paz, alívio vossa alma terá, humilde coração, alívio vossa alma terá, humilde coração. Na cruz levei vosso jugo pesado, e o meu vos dei suave e carga leve. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou.